Só a gente vai fazer a leitura na realidade do artigo 95 até o 95, partindo do 193. Começamos a falar alguma coisa da ordem social, o primeiro artigo, depois falamos da Seguridade Social em semana 13, dia 7. Então, o artigo 93 da Constituição Federal, ele vai começar a falar da ordem social. Então, vai trazer a abertura da ordem social e vai falar quem é a base da ordem social. Então, vai falar que a base é o primado do trabalho. O que é o primado? De maior importância. Então, a base da ordem social é quem o trabalha. O que mais? E tem também o que? O objetivo, o bem-estar e a justiça sociais. Ok? Então, bem-estar e a justiça sociais. A Seguridade Social, então a gente já falou sobre o tripé dela. Vamos lembrar? É o quem? Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Então, não existe quem, principalmente a educação, na Seguridade Social, perfeito? Tem da ordem social, tem cultura, tem educação, mas não na Seguridade Social. Então, Seguridade Social, tripé, saúde, previdência e assistência sociais. O artigo 94 da Seguridade Social vai falar que compreende um conjunto integrado. Então não é fragmentado, da ideia de planejado aí, de ações e iniciativa dos poderes públicos, e além deles vai ter também a sociedade organizada aí, certo? O exemplo, uma ONG, uma entidade de utilidade pública destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e também à assistência social, ok? Compete então ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Então, falou em algo importante na Constituição Federal, nós já vimos que nós vamos ter objetivos, vamos ter diretrizes, vamos ter princípios, ok? Seguridade Social, quais são os objetivos gerais, então? Universalidade da cobertura do atendimento. Universalidade é para todos, ok? Ah, mas lembre, seguridade para todos, para todos. Ah, mas você olha assim, cobertura de atendimento a quem dela necessidade é assistência social, mas saúde cobre. Então nesses termos aqui é regra geral, ok? Então, quando você for responder aí questões relativas à Seguridade Social, você tem que pensar nos objetivos macros que englobam os três. Ora vai estar mais presente um objetivo em um dos tripés, ok? Então, por exemplo, aqui a universalidade, eu posso pensar por exemplo, na saúde para todos, cobertura do atendimento e também cobertura, universalidade na cobertura. Essa cobertura está todos os serviços disponíveis nesse sentido, e o atendimento não ter aí distinções. Então, a todos aqueles a quem destino, por exemplo, saúde e direito de todos. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, vai ser o mesmo serviço em termos de cobertura e também em termos de uniformidade, padronização, qualidade, ok? 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então veja agora, seletividade significa que eu vou atuar nos grupos de maior vulnerabilidade, por exemplo, ou dos mais carentes, ou no caso da Seguridade Social, que vai estar dentro da assistência social, a quem dela necessitar. Então vai ter aí a seletividade e distribuidade na prestação dos benefícios.
irredutível, aí então são os valores dos benefícios, ok? Então a ideia aí do mesma coisa acontece com o salário mínimo, o salário aí que é o princípio da irredutibilidade está em todos. Artigo 95 vai trazer que a Seguridade Social ela vai trazer um financiamento aí por toda a sociedade. Então toda a sociedade vai estar financiando a Seguridade Social de forma direta ou indireta, perfeito? Então eles vão estar provenientes, vão estar nos orçamentos a Seguridade Social da União, dos estados e do DF municípios. E então, por exemplo, a LOA, como nós já falamos aí, ela a gente vai falar na administração financeira orçamentária também, mas a LOA ela vai ter 3 grandes orçamentos dela: orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e também o orçamento da Seguridade Social. Então esse orçamento vai estar previsto aí no orçamento da União, por exemplo, dos estados e todos os entes federados. Então vai estar contemplado aí o orçamento específico para a Seguridade Social, ok? Então financiado pela sociedade, vai estar dentro do orçamento, vai constar do orçamento dos entes federados e também o financiamento aí com as seguintes contribuições sociais. Então esses orçamentos ou a Seguridade será financiada por essas contribuições sociais aqui, ó, essas outras fontes. Qual outra fonte? Sociedade está sendo desdobrada, esmiuçada a sociedade na figura do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, certo? Então, primeiro, então o empregador vai estar financiando a Seguridade Social. Que mais? Tá pitando o negócio aí. Então o empregador vai incidir aí as contribuições sociais sobre a folha de salários e qualquer rendimento aí relacionado ao trabalho. Vai estar relacionado também com as receitas e faturamento e também com o lucro, ok? Então vai estar aí previsto aí as fontes de onde vai sair esses recursos para financiar aí a Seguridade Social. Falamos do trabalhador ou empregador, e agora o trabalhador também vai financiar a Seguridade Social, perfeito? Agora vai estar financiando aí então o trabalhador vai estar financiando aí por contribuições sociais e também aí contrapartidas aí para a Previdência Social. Mas veja que com relativo à Previdência Social não vai incidir, nós já vimos isso aqui, essa contribuição sobre quem? Aposentadorias, pensões concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Então o regime geral não vai incidir aí a contribuições relativas à Previdência Social, já está aposentado. Contrariamente do que ocorre, por exemplo, com o servidor, como nós já vimos. Então a ideia é que o regime geral da Previdência Social, que é até mais ou menos 5.189, colocar 5.200, então regime geral é até isso aqui, e quem participa do regime geral não contribui com Previdência Social mais. E o regime próprio da Previdência Social, então até o teto do regime geral da Previdência Social isento. E a partir do teto, aí eu vou estar contribuindo, ok? Em torno de 11% aí, em regra.
Que mais? Receita de concursos de prognósticos, então receitas aí de loterias esportivas, de Mega Sena, essas coisas aí vão também ter aí, vão ajudar a contribuir para a Seguridade Social. Importadores também vão estar auxiliando, ok? Parágrafo 1º, ele vai falar que as receitas dos estados, dos municípios e do DF são destinadas à Seguridade Social, constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então a União não vai receber o seu orçamento para depois prestar o serviço. Então cada ente federado vai ter aí o seu orçamento próprio relativo aí à Seguridade Social, ok? Então a proposta do orçamento da Seguridade Social vai ser elaborada aí pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social. Então eles vão estar elaborando essa proposta, vão estar em conjunto aí sendo discutidas a proposta que vai depois do outro ano constar lá na LOA. Então orçamento da Seguridade Social, orçamento fiscal e orçamento de investimentos. Então este orçamento aqui que vai integrar a LOA vai ser discutido de forma integrada aí pelos órgãos da Previdência, Assistência e Saúde. Obviamente que vai obedecer todos as leis ou a lei próxima aí do próximo ano, que já vai estar em vigor, que ela entra em vigor antes de ser elaborada a LOA, para que você tenha o que? Orientações, porque a LDO ela vai ter o que? As metas e prioridades da administração pública federal e vai auxiliar aí na elaboração da LOA. Então ela vai estar responsável em metas e prioridades para auxiliar a LOA, e esses órgãos aqui obviamente vão estar sendo orientados pelas diretrizes que não tem aí na definição, inclusive diretrizes no conceito da lei de diretrizes, não tem diretrizes e sim no PPA, mas seja outra história, não entendi nada, fica tranquilo, estou só dando uma pincelada, a gente vai estudar com calma aí quando a gente estiver falando sobre administração financeira orçamentária. O parágrafo 3º vai falar sobre quem tiver em débito aí com a Seguridade Social não pode contratar com o poder público nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então deveu vai ter lá certidões negativas quando você for contratar com o poder público, vai participar de uma licitação, não tiver em dia aí com os pagamentos da Seguridade Social, vai estar inadimplente, não vai poder participar de licitações, por exemplo. O que mais? A lei poderá ainda instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido aí o que está previsto no artigo 154, inciso 1º, que esse daí vai dizer o quê? Que não pode ocorrer outros impostos ou tributos de forma geral que tenham o mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo, ok? Significa dizer o seguinte: se eu pago imposto sobre a renda, não posso criar outro imposto com uma outra nomenclatura para cobrar o imposto sobre a renda também, porque estou entrando dentro da minha base de cálculo ou o mesmo fato gerador, ok? O que mais? Se eu vou criar um benefício, eu vou ter que indicar a fonte, essa é a regra. Então nenhum benefício ou Seguridade Social ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio, certo? Vamos supor assistência social, a Bolsa Família. Aí o candidato que venceu as eleições falou assim na proposta, quando estava perdendo lá, um falou que ia aumentar em 20%, o outro falou, não, eu vou dar um 13º inclusive. Não posso aumentar, certo? Não pode ser majorado o benefício sem a correspondente fonte de custeio, ok?
Sexta, se eu for criar uma contribuição social, eu tenho que observar aí alguns princípios. Temos o chamado aí, o princípio da noventena, que é o que? Eu criei uma nova contribuição social e eu tenho que esperar 90 dias para começar a cobrar, ok? Outros tributos que não são da contribuição social, vai ser aplicado aqui a regra da anterioridade anual, ou seja, só pode ser criado um ano antes, tem que observar. Então, tributos, vou colocar aqui, ó, tributos, tem duas situações: contribuições sociais, que são esses, e os demais que vão estar aqui: impostos, taxas, contribuições de melhoria. Essa contribuição social vai ter a regra, é o que? Só pode ser iniciado aí a cobrança após 90 dias. Os demais terá o que? 90 dias mais a anterioridade. Ou seja, é o princípio do efeito não surpresa. Alguns doutrinadores falam sobre isso. Você vai estudar só lá em direito tributário, tá? Só dando uma pincelada aqui para você mais ou menos saber o que está dizendo esse parágrafo aí, para você até lembrar e se cair na tua prova. Então lá eu tenho que obedecer a anterioridades, tem que ser um ano antes, e também os 90 dias, para não acontecer. Acontecia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro já começava a fazer a cobrança do tributo, porque estava obedecendo o princípio da anterioridade aí. Só que cadê o efeito não surpresa? Então foi alterado aí por emenda, trazido também o princípio nonagesimal, certo? Que é o que? Após decorrer 90 dias. Então, se nasceu aqui, eu tenho que esperar mais 90 dias. Então tem que aplicar as duas regras para os demais e a contribuição social apenas aí os 90 dias. O que mais? Contribuições sociais, elas são isentas aí para entidades beneficentes da assistência social, então que trabalham na assistência social, que vão ser entidades filantrópicas e obviamente vão ter aí exigências estabelecidas em lei, então não vão precisar contribuir também para a Seguridade Social, porque estão também no auxílio do poder público. O que mais? O pessoal aí relacionado à economia familiar vai ter a alíquota diferenciada, certo? De acordo aí com a lei. Então a gente está dizendo aqui: o produtor, parceiro, meeiro, arrendatários rurais, pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades de regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão então aí para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, e farão jus os benefícios nos termos da lei. Ok? Parágrafo 9, ele vai falar sobre base de cálculo diferenciada em razão da atividade econômica. Então, se você, por exemplo, utilizar intensivamente a mão de obra, você pode ter aí uma alíquota diferenciada, porque o país está crescendo, você está auxiliando aí com novos empregos, então está utilizando intensivamente a mão de obra, pode ter então alíquotas e bases de cálculos aí diferenciadas, alíquotas diferenciadas, ok? Em razão então da atividade econômica, ou também da intensiva mão de obra, ou pelo porte da empresa, então empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, então eles vão ter uma alíquota diferenciada também. O que mais? Ou da condição estrutural do mercado do trabalho também, para ajudar aí o setor X ou Y, como aconteceu aí também aí na área
automobilística, que o pessoal estava sendo demitido aí em massa, e aí teve algumas diferenciações aí com o governo atuando nessa área. Último parágrafo que nós vamos ler aí a respeito da Seguridade Social, vai falar que a lei definirá critérios de transferências aí para o SUS da União, então para o SUS e da assistência social. Então, assistência social e o SUS, então vamos por aqui, assistência social mais o SUS, que vai sair da União, recursos para financiamento nessas áreas para os estados DF/municípios, certo? Vai ter o que? Vai exigir contrapartida deles e vão ser definidos por lei. Então, quando é um parágrafo muito solto, que a lei vai definir critérios, é difícil cair em prova, mas cai que é possível aí transferência de recursos para o SUS e ações para assistência social da União para os entes federados. E isso a gente já sabe, não teria muito problema aí para resolver uma questão nesse sentido. Beleza, povo? Seria isso, um abraço e até a próxima.